Olá, meus irmãos, amigos, irmãos, alunos da Escola Teológica. Queridos irmãos, assim como foi prometido, nós vamos fazer aquele resumo das unidades 3 e 4 da nossa lição, do nosso livro, né, o Pentateuco. Antes de mais nada, irmãos, vamos começar com uma oração. Queria convidar você que está aí, vamos orar junto conosco, para que Deus possa abençoar e nos dar conhecimento, sabedoria, entendimento, para que a gente possa assimilar o máximo possível da nossa aula. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, nos ajuda nesta aula, abre o entendimento dos teus filhos, para que possa ser bênção, Senhor, para eles. Nós te pedimos, em nome de Jesus, a tua bênção sobre nós e sobre todos os alunos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos? Vamos começar com um resumo, né? Os irmãos têm que compreender que, devido à nossa situação, nós vamos fazer um resumo, então, de 2 aulas, de 2 dias de aulas, né? Então, os irmãos entendam que nós vamos fazer um resumo do resumo, tá certo? Mas aquilo que é fundamental, aquilo que é importante para os irmãos, isso vai ser falado, tá certo? E, por fim, eu vou fazer um resumo aqui de toda a matéria, não só do 3 e do 4, né, do módulo 3 e 4, né, da unidade 3 e 4, mas de toda a matéria, para que os irmãos fiquem preparados para fazer a prova, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar lembrando os irmãos que na unidade 1 nós falamos da história de Israel e a formação do Pentateuco. Estão lembrados? Só para resumir, só para relembrar os irmãos, melhor dizendo, para que os irmãos entrem no espaço e no tempo. Nós falamos naquela primeira aula sobre o mundo do Antigo Testamento, falamos sobre a Terra Prometida, falamos da geografia da Terra de Israel. Os irmãos estão lembrados? Falamos também das línguas do antigo povo de Israel, falamos da origem do Pentateuco e falamos o Pentateuco como resultado de fé do antigo povo de Israel. Tá certo? Isso foi no nosso primeiro dia de aula. Agora, no nosso segundo dia de aula, nós abordamos sobre Deus criando e se relacionando com o ser humano, tá certo? Nós começamos no livro de Gênesis, né, mostrando ali que Deus é o único Criador. Falamos da criação, né, que reflete a genialidade de Deus. Eu lembro que eu enfatizei bastante sobre isso, a genialidade de Deus. Falamos também o tema do pecado no Antigo Testamento, como é que nasceu o pecado, como é que foi tratado por Deus, como é que foi abordado isso teologicamente. Depois falamos sobre Deus chamando, né, Abraão e fazendo promessas, né, separando Israel. E mantendo, né, na história, a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Isso foi na segunda aula. Agora então, irmãos, vamos entrar na nossa aula que, por ocasião da situação, nós não tivemos, mas hoje nós vamos fazer um resumo dela. Nós vamos falar sobre a libertação do povo de Deus, que é a unidade 3, tá certo? Nós vamos falar só aqui dando um tema, né? O Êxodo, vamos falar sobre Israel no deserto, vamos mostrar a promessa de Deus ao povo de Israel, vamos falar sobre a necessidade e a exigência de Deus de não adorar outros deuses, vamos abordar o livro de Levítico, né? Falando sobre o sacrifício ao Deus misericordioso, e dentro do livro de Levítico, Deus mostra aí a santificação dos sacerdotes como ministro de Deus e a necessidade do povo se santificar. Muito bem. Já na unidade 4, que nós vamos adentrar ainda nesta lição, né, nessa aula, sobre Números e Deuteronômio, que é os que estavam faltando, né? Então, Números e Deuteronômio para fechar aí o Pentateuco. Então, nesse assunto a gente fala sobre a renovação de Deus, do seu pacto para com o seu povo. Muito bem. Vamos começar com o livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Bom, os irmãos sabem que Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, tá certo, irmãos? E o seu tema principal é a história de Israel após a morte de José, narrada no último capítulo do livro de Gênesis.
Passando então pela libertação dos hebreus do Egito até a construção do tabernáculo. Então, a palavra êxodo, né, ela deriva da palavra grega êxodos, né, e significa saída e partida, tá certo? O livro recebeu esse nome na Septuaginta. Já falamos, irmãos, o que é a Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, né? O título original em hebraico era apenas o início da primeira frase do livro. Lembra, irmãos, que nós já falamos sobre isso? Então, os hebreus, eles colocavam o nome do livro nas primeiras linhas ali, nas primeiras palavras, né? Quando começa o livro, dali tirava o nome do livro, né? E, por ocasião agora, o livro de Êxodo, lá está escrito: estes, pois, são os nomes dos filhos de. Então, a forma hebraica, o nome do livro hebraico é Shemot, porque exatamente significa nomes, tá certo? A palavra êxodo serviu perfeitamente ao tema principal do livro, já que na primeira metade do livro é descrito a saída dos hebreus do Egito, e a segunda metade aí nós vamos falar sobre a formação das leis, instituições e o modelo da adoração de Israel. Só para lembrar, porque eu lembro que os irmãos até brincaram com a gente nas aulas, né, para a gente decorar o Pentateuco e como fala no hebraico os primeiros livros, que é a Torá, nós vamos relembrar aí. Os irmãos devem estar vendo na tela. Então nós vamos falar aportuguesado, tá certo? Não vamos tentar falar como o hebreu fala, porque vai ficar difícil para nós. Vamos aportuguesar? Então, o primeiro livro é Bereshit, tá certo? Bereshit significa no princípio. Na forma grega é Gênesis, que significa origens. O segundo livro do Pentateuco, né, é Shemot, que significa nomes, acabamos de falar. E na forma grega é Êxodo, que significa saída. O terceiro livro, no hebraico, é Vaikra, que significa chamou, tá certo? E na forma grega é Levíticos, né? Por quê? Porque trata-se das leis levíticas. O quarto livro do Pentateuco, no hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. E na forma grega é números, que significa censos, contagem dos números, tá certo? E o último livro, o quinto livro, né, na forma hebraica aí seria Devarim, que significa palavras. Na forma grega foi dado o nome Deuteronômio, que significa segunda lei. Fizemos aí então um resumo, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, os 5 primeiros livros da Torá. Os 5 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá certo? Só para relembrar, para os irmãos não esquecerem. Quem foi o autor de Êxodo? O autor de Êxodo nós sabemos que amplamente já estudamos sobre isso nas primeiras aulas, agora em especial no Êxodo, assim como no Êxodo, todo o autor de Pentateuco foi Moisés, tá certo? Existem alguns críticos que contestam, dizem que não foi Moisés, que os livros foram escritos por pessoas diferentes e tal, mas não se mantém em pé essas afirmações, né? Porque a Bíblia mesmo, a própria palavra de Deus, ela constata que foi Moisés que escreveu a lei, escreveu a Torá ou o Pentateuco, né? Esses argumentos contra Moisés não são convincentes, não existe qualquer fato que possa colocar em dúvida essa interpretação. Tá certo, meus irmãos? Então, quem foi o autor? Moisés. Qual a data? Por volta de 1445 a 1400 a.C. é a data provável que foi escrito o livro de Êxodo. Tá? É um resumo, tá, irmãos? Existe muita discussão, mas isso não importa para nós, porque data para precisar é muito difícil. Mas a maioria dos estudiosos aceitam essa data de 1445 a 1400 a.C. Qual foi o propósito do livro de Êxodo? O livro de Êxodo, meus irmãos, é uma continuação. Eu vou repetir. O livro de Êxodo é uma continuação natural
do livro de Gênesis. Tá certo, irmãos? Veja que o livro de Gênesis conta uma história, termina a história, a continuação dela já vem em seguida no livro de Êxodo. Então a gente pode até dizer que o livro de Êxodo é uma continuação de Gênesis. Tá certo? Então o livro de Êxodo é uma continuação natural do livro de Êxodo. Estou enfatizando porque essa informação é importante. Ela é importante, né? Principalmente para os alunos que vão fazer a prova. Olha que coisa tremenda. Veja bem aí, o conteúdo de Gênesis, irmãos, ele fica muito difícil de se entender. Aliás, o conteúdo de Êxodo, né, fica muito difícil de entender se você não leu Gênesis. Se você não leu Gênesis, fica difícil de entender o Êxodo. Então é uma continuação natural, tá certo? Estou repetindo de novo, é uma continuação natural. O livro de Êxodo é uma continuação natural do livro de Gênesis. Muito bem. O propósito principal do livro é o registro, né, da história de Israel, principalmente a libertação do povo de Israel do Egito por intermédio de atos redentores, milagrosos de Deus. Tá certo? Então, os irmãos marquem isso. O livro de Êxodo mostra Deus como líder do povo de Israel e o seu servo Moisés, que serve como intermediário para os acontecimentos e tudo aquilo que aconteceu, né? Êxodo permite a consciência desses fatos, gerando fé nas gerações posteriores dos hebreus. Veja que tudo o que aconteceu na história do Êxodo, irmãos, vai ser relembrada em toda a Escritura, inclusive no Novo Testamento, tanto pelos profetas, tanto pelos juízes, tanto pelos apóstolos, tanto pelos missionários, tanto pelos pais da igreja. Irmãos, sempre quando se fala da história da igreja, da história da redenção, da história das Escrituras, do povo hebreu, a gente lembra de Êxodo. Tá certo? O livro de Êxodo ele gera essa consciência de fé para o povo hebreu. O povo hebreu, inclusive, meus irmãos, o acontecimento maior que foi a libertação da saída do Egito para a Terra Prometida, ficou até como memorial, né? Os irmãos lembram que a Páscoa virou estatuto perpétuo para Israel, exatamente para lembrar desse fato, né? Da saída do Egito. Então, ela é muito importante, tá certo, irmãos? Agora eu queria falar sobre o sentido teológico do nome Yahvé. Isso é muito importante, irmãos. O Antigo Testamento, nós vamos achar isso lá em Êxodo, né? O Antigo Testamento, ele emprega diversas vezes o nome Yahvé. E pela primeira vez ele se apresenta a Moisés com este nome, tá certo? Veja as expressões, eu sou Yahvé, eu o Senhor, sou eu mesmo. A gente vai encontrar no profeta Oséias, no profeta Joel, né, afirmando que esse Yahvé que a gente fala é o Deus de Israel. Porque Yahvé libertou o povo e, na verdade, não existe outro Deus que possa libertar como Yahvé. Veja que toda vez que for falar de Yahvé, eles fazem referência a esse mesmo Deus que os libertou do Egito, né? Então, esse nome Yahvé ficou conhecido porque Deus se apresenta a Moisés com esse nome. Como Moisés, Oséias e Joel enfatizam e vinculam o nome de Deus à ação dele na história, o relacionamento de Deus com Israel é de singularidade, tá certo? Então há uma singularidade aí, há um elo de ligação, né? Porque esse mesmo Deus, chamado Yahvé, agora apresentado para Moisés, ele se apresenta com Moisés dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele já se mostra que é o mesmo Deus lá de Gênesis. Aquele Deus que criou os céus e a terra, aquele Deus que fez Adão, aquele Deus que usou de misericórdia, aquele Deus que providenciou escape, aquele Deus que chamou, capacitou, conduziu Abraão e cuidou de toda a sua geração, né? Esse Deus se apresenta para Moisés, eu sou o mesmo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja que há, então, uma ligação para o mesmo Deus. Israel está servindo o mesmo Deus. Não há outro Deus, há só um Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, né, Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome. E o que o Senhor diz a ele? Eu sou o que sou, né? E diz-lhe que deve apresentá-lo aos israelitas como esse nome. E por que esse nome eu sou o que sou depois fica conhecido como Yahvé?
Porque lá no hebraico, irmãos, é Erie, Asher, Erie. Erie, Asher, Erie. Significa eu sou o que sou ou serei o que serei. Né? Existem essas duas traduções, interpretações, que pode ser usado nesta expressão hebraica. Tá certo? A forma grega é go em mi, que o próprio Jesus usa lá em João capítulo 8, versículo 58. É o mesmo Deus, continua sendo o mesmo. Né? Por que eu sou o que sou tem ligação com esse nome Yahvé? O nome, no hebraico, Hayah, né, significa ser. E olha como Deus se apresenta, eu sou o que sou. Aí o verbo ser está, né, está em ênfase. Né? Esse mesmo ser que é, né, a palavra hebraica que a gente usa para esse nome é Hayah. Depois desse nome saiu Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que é uma forma latina que a gente usa, né? Mas Yahvé é a forma que os hebreus usam e chamam a Deus, tá certo? Olha lá, esse nome vem do verbo Hayah, que significa ser, existir, vir a ser. Então, após o livro de Êxodo, né? Aí todo mundo começa a conhecer Deus por esse nome. Qual que é o nome? Yahvé. Sempre ligando. É o mesmo que se apresentou a Moisés e é o mesmo que criou os céus e a terra. É o Yahvé. Tá certo? Lá em 1 Samuel, ele é chamado de Yahvé Tevaot. Olha lá. Ele traz as hostes à existência. E daí nós vamos encontrar vários nomes ligados a Yahvé, né? Yahvé Sabaote, Yahvé Shedekenu, aí os irmãos, né, Yahvé Rafá, os irmãos vão encontrar. Mas o nome de Deus é esse, Yahvé, porque foi o que se apresentou a Moisés. Tá certo, irmãos? Ele sempre quis mostrar que ele é o mesmo Deus, ele é o único Deus, e esse Deus é o Deus criador dos céus e a terra. Deus não permite, marque isso, Deus não permite que haja outro Deus além dele. Né? O monoteísmo está impregnado na crença e na fé do povo hebreu. Né? Só existe um Deus. Esse Deus é Yahvé. É o mesmo que se apresentou para Moisés. Essa conclusão, meus irmãos, ela é apoiada especialmente pela passagem lá de Êxodo mesmo. Né? Nós vamos ver que ele pergunta o nome, né, de Deus e Deus fala que eu sou o que sou, né? Que daí sai o nome Yahvé. E tem sido interpretado, né, como eu serei que serei também. Né? Porque, na verdade, essa forma hebraica de falar, irmãos, significa que Deus quer dizer o seguinte, eu sou o que precisa ser. Né? Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou o que você precisa que eu seja. O que você precisa, então eu serei. É porque Ele é o Deus poderoso, maravilhoso, é o mesmo Altíssimo chamado por Abraão, né? Muito bem. A palavra Iá é uma forma contraída de Yahvé. A gente vai encontrar muito na Bíblia essa expressão, Iá. Né? E até a palavra que a gente costuma dizer na igreja ou em todo lugar, que é uma palavra universal, né? A palavra aleluia, ela vem da mesma raiz. Né? Aleluia, né? Que é original, aleluia, que significa louve a Iá. Louve a Iá. Né? Ou louvado seja o Senhor, ou louve ao Senhor. Né? Esse Senhor aí é Yahvé. Tá certo, irmãos? Então a palavra aleluia é a mesma coisa que louve a Iá. Veja que até hoje a gente magnifica o mesmo Deus. O Deus que fala com Moisés é o mesmo Deus que criou lá em Gênesis, né? No Antigo Testamento, porque ele não admite outro Deus no meio de Israel. Certo? Então os irmãos percebem que Deus faz questão de se apresentar como o mesmo, para que fique na consciência do povo hebreu, eu sou o mesmo, não existe outro. Não foi um Deus que criou, não foi um Deus que chamou Abraão, foi outro, não foi outro Deus que está falando com você, Moisés. É o mesmo Deus. Que isso fique gravado para os irmãos, porque essa informação ela é importante para entender todo o Pentateuco. O livro de Êxodo e o Novo Testamento, né, já trazendo para um resumo maior, a partir desses eventos, né, ocorre uma autorrevelação progressiva de Deus, que culmina finalmente lá no Novo Testamento e na redenção na cruz de Cristo. O próprio Jesus se apresentava, irmãos, como eu sou também.
né? Eu sou o mesmo. Então veja que é uma revelação progressiva. Aquele Deus que criou os céus e a terra, que se apresentou a Adão, que depois chamou Abraão, que depois chamou Moisés, que depois conduziu, chamou os profetas, aquele que fez milagres e maravilhas, que preservou Israel, aquele que fez Davi ser rei, aquele que segurou, sustentou a todo o povo de Israel até hoje. Esse mesmo Deus foi que foi pregado, foi que na cruz do Calvário, foi aquele que veio para nos salvar, foi aquele Jesus que se apresentou como o único suficiente Salvador. Ele muitas vezes se chamou de Eu Sou, né? Eu sou, fazendo essa ligação. É o mesmo Deus que estava lá, é o Deus que nós servimos hoje também. Veja, então, que o livro de Êxodo é importantíssimo para o Novo Testamento, para a compreensão do Novo Testamento. Desta forma, é possível traçar um paralelo entre os acontecimentos de Êxodo, né, que foi a marca da antiga aliança, com a nova aliança, né, com o novo concerto. Na antiga aliança, houve a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, a lei. Já na nova aliança, nós temos a morte e a ressurreição de Jesus e a manifestação do Espírito Santo no Pentecoste, mas é o mesmo Deus que opera todas as coisas. Curiosidades do livro de Êxodo. O que tem de curioso no livro de Êxodo? O livro de Êxodo narra importantes acontecimentos que são essenciais para o entendimento de toda a Escritura, dos quais podemos destacar três principais. Primeiro, Israel nasce como nação. É lá no livro de Êxodo que a gente vai ver a verdadeira nação de Israel nascendo ali, tá certo? A instituição dos 10 mandamentos. Foi lá no livro de Êxodo que a gente vê a instituição dos 10 mandamentos. Veja, irmãos, os 10 mandamentos, eles são inseridos dentro da lei, mas eles são princípios eternos, né? Com exceção do 4º mandamento, os outros são princípios eternos, porque os irmãos percebem que Jesus mesmo faz a repetição dos 10 mandamentos, né? Ou seja, dos mandamentos, né? No Sermão do Monte, e ele só deixa de fora o 4º mandamento, porque o 4º mandamento, na verdade, ele não era princípio eterno para a igreja. Ele é um princípio eterno para Israel. O princípio eterno para a igreja é um dia de descanso. Tá certo? Em nenhum outro livro no Antigo Testamento, né, mostra tanto a graça redentora como fica tão evidente no livro de Êxodo. Se os irmãos perceberem, o povo de Israel não merecia ser liberto. O povo de Israel, eles esqueceram, né? Eles esqueceram de Deus. Se os irmãos perceberem, Deus começou a visitá-los quando eles começaram a clamar e lembraram de Deus. Foi aí que Deus desceu para visitá-los. Eles não mereciam nada, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tirou-os do Egito. Por si só, eles não poderiam se livrar de Faraó. Não tinha como uma nação escrava ser liberto de um monarca tão poderoso como o Faraó naquela época. E só Deus, com todo o seu poder, com toda a sua obra maravilhosa e extraordinária, fez com que quebrasse Faraó e pudesse, então, o povo de Israel sair do Egito. Nunca Israel poderia ser livre sozinho, né? Então veja que a gente vê a graça redentora de Deus resgatando, né, em todo o livro de Êxodo, conduzindo o povo pelo deserto e suprindo todas as necessidades que eles não tinham condições de suprir. Não tinham condições. Eles não sabiam para onde ir, não sabiam guerrear. A Bíblia diz que eram uma geração de escravos, né, que não tinham nenhuma habilidade de guerra. Eles, meus irmãos, não tinham como plantar e comer, não tinham como sobreviver num deserto. Mas em tudo nós vemos a mão de Deus, a graça redentora de Deus, resgatando, redimindo, suprindo, ajudando o povo de Israel. Nunca se viu tanta graça redentora como aquela que está escrita lá no livro de Êxodo. Veja, que coisa maravilhosa. Então, a curiosidade do livro de Êxodo, uma das curiosidades, é que nunca se viu tanta graça redentora em um livro como no livro de Êxodo. Muito bem, vamos fechar Êxodo agora, é um resumo, né? E nós vamos para o livro de Levítico. Né? Ainda estamos na terceira unidade, o livro de Levítico, né? Que faz parte também do Pentateuco. Né? O livro Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? É o terceiro livro da Torá e é o terceiro livro do Pentateuco.
Então, seu tema principal, né, trata acerca do culto ao Senhor na antiga aliança. Então, é disso que vai tratar o livro de Levítico. Por isso, boa parte do conteúdo do livro é constituída pela descrição de cerimônias e ritos. A gente vai ver muito isso no livro de Levítico, cerimônias e ritos. Deus está ensinando o povo, aquele povo nômade, aquele povo andarilho, aquele povo que agora está aprendendo quem é o seu verdadeiro Deus, a como cultuar esse Deus, de que forma cultuar, o que esse Deus quer e deseja de nós, como fazer para agradá-lo. É no livro de Levítico que a gente vai aprender tudo isso. Tá certo, irmãos e irmãos? O tema do livro já se explica o próprio título, né? Como ele chama Levítico, né? A palavra Levítico é uma forma latina do termo grego que designa o livro, cujo significado é acerca dos levitas. Então, o livro Levítico fala tudo aquilo acerca dos levitas. No hebraico, esse livro chama Vaikra, como nós já vimos várias vezes, mas sempre é bom estar repetindo. Quem é o autor do livro? Já falamos várias vezes. O autor do Pentateuco é Moisés, logo o autor de Levítico é Moisés. Até existem algumas críticas, como eu sempre tenho dito aos irmãos, né? Principalmente no século XIX, houve algumas críticas, alguém achou que não era Moisés e tal, mas como a gente sempre tem ressaltado aqui, nenhuma dessas críticas e dessas posições, elas são consistentes, tá certo? Além disso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia afirma: Moisés é o autor do Pentateuco. Bom, quando foi escrito? Levítico também por volta de 1406 a 1446, por aí, 1446 a 1406. É entre essa data aí. O propósito primário do livro de Levítico, qual é o propósito principal, primário? Foi se instruir os israelitas. Como é que eles deveriam ser uma nação santa e como eles deveriam se apresentar diante desse Deus tão santo. Tá certo, irmãos? Deveriam ser uma nação santa diante da presença de um Deus santo. Sendo o povo escolhido de Deus, Israel deveria viver de forma separada, a fim de que pudessem receber as bênçãos resultantes da aliança ao invés de julgamento. Tá certo? Em vez de ser julgados, eles podiam ser muito bem abençoados. Como fazer isso? É só cumprir toda a vontade do Senhor e fazer aquilo que o Senhor queria. É nesse livro que a gente vai ter todas as regras e normas e a bússola, como a gente servir a esse Deus de forma que o agrade. Então o livro de Levítico mostra o que, irmãos? Mostra a santidade de Deus e como esse povo deveria imitá-lo e ser santo como ele. Os israelitas foram instruídos a andar em santidade. Mas esse andar de santidade, isso é importante ressaltar, irmãos, era essa santidade que eles deviam andar, era como resultado de gratidão ao amor e misericórdia de Deus. E não como uma coisa imposta. Eles tinham que compreender isso. O povo de Israel precisava compreender que o fato deles desejarem ser santos, desejarem imitar ao seu Deus que era santo, deveria ser isso de forma espontânea e grata. Porque Deus é amoroso e misericordioso. Olha o que Ele fez. Olhe para trás, veja de onde Ele nos tirou. Veja como Ele nos sustentou no deserto. Veja o que Ele fez, o que Ele nos deu, o que não tínhamos. Quem éramos e quem somos. E tudo que Ele nos prometeu e tudo que Ele já nos deu. Então, esse era o princípio que Deus queria que eles entendessem, né? E no livro de Levítico, o Senhor vai fazer questão de mostrar isso para eles. É uma forma de gratidão. Eu tenho que ser santo, mas eu preciso ser santo não por obrigatoriedade, não por imposição. Veja se isso não é um princípio aplicado também no Novo Testamento, meus irmãos. Veja se isso também não aplica para nós hoje, né? Nós servimos a Deus não por obrigação, nós servimos a Deus por amor, por gratidão, por aquilo que Deus fez por nós. Pela tão grande salvação que Deus nos proporcionou. Veja que o princípio é o mesmo Deus, e o princípio é eterno. Então, lendo o Pentateuco, a gente traz lições maravilhosas para nós hoje, na nova aliança.
Considerando que o homem jamais conseguirá cumprir plenamente esse padrão de santidade, olha que Deus sabia, né? O livro também traz a regulamentação do sistema sacrificial pelo qual o povo poderia ter seu pecado expiado, ainda que temporariamente. Ou seja, o padrão que Deus exigia era um padrão alto. Deus é santo. E ele queria que os seus filhos, os seus servos, aqueles que o adoram, também fossem santos. E o padrão, então, é alto. Aí Deus dá a lei. Se vocês seguirem a lei, né, os meus mandamentos, os meus princípios, né, vocês vão ser santos. Só que nós sabemos que o homem não consegue cumprir esse padrão tão alto, né? Então o próprio Deus de misericórdia e de amor propicia para eles um escape, um sistema sacrificial. E onde vamos aprender isso? No livro de Levítico, né? Onde Deus mostra para eles, olha, se vocês pecarem, vocês devem agir assim, assim, assim. Então tinha todo aquele sistema sacrificial, onde o animal era colocado de forma substituta, né, do pecado daquele homem, daquela mulher. Veja se isso não traz princípio para agora, na nova aliança, né? Assim como o animal substituía, né, o pecador, o pecado, né, assim Cristo, como Cordeiro de Deus, ele também veio para substituir, de forma vicária, morrer por nós, né? De forma sacrificial, o Senhor entregou-se para que nós pudéssemos ser perdoados, resgatados, ajudados e aproximados de Deus num padrão em que Deus exige, que é ser santo, né? Aí está a doutrina da justificação, né? Nós somos colocados numa posição de justo, não porque éramos justos, mas porque o justo Senhor morreu por nós e nos deu essa posição. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Então veja que o Pentateuco nos traz lições, né, maravilhosas até hoje para nós. E isso onde a gente aprende? No livro de Levítico. Os irmãos estão percebendo a importância de se aprender Levítico, de ler Levítico, de entender o Pentateuco, de entender os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali a gente vai entender todo o plano de Deus e como Deus age, e qual é a vontade do Senhor e quais são os seus princípios. O livro de Levítico, irmãos, pode ser dividido em 4 partes, isso aí de forma didática, para que a gente possa compreender o livro como um todo. Como eu estou dando um resumo, eu precisava trazer isso para os irmãos entenderem. Do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente vai ver a primeira parte do livro de Levítico, que trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial. O Senhor, então, ali mostra como que é o sacrifício, qual é o animal que deve ser sacrificado, que tipo de animal, para que tipo de pecado, como que deve ser feito esse sacrifício, né? O livro traz explicações detalhadas, né? O livro de Levítico traz explicações detalhadas sobre como os israelitas deveriam oferecer seu sacrifício diante de Deus. Essa seção pontua os vários tipos de sacrifícios, né, da religião judaica lá no Antigo Testamento. Bom, a segunda parte do livro de Levítico, né, veja que ela é dividida na primeira parte, que trata acerca da regulamentação do sistema sacrificial. Agora a segunda parte fala acerca da ordenação do sacerdócio. Veja, a ordenação do sacerdócio. Ali, então, como existia todo um sistema sacrificial, precisaria ter alguém para conduzir esse sacrifício, para reger todo esse sacrifício. E aí, então, o Senhor se preocupa agora, aí está em Levítico do capítulo 8 até o capítulo 10, né? Nós vamos ver ali o Senhor, então, ordenando sacerdotes, né? Quem pode ser sacerdote, né? E qual a atividade deles? Aí o Senhor ali separa os levitas, né, entre sacerdotes e os ajudantes, né? E ali os irmãos percebem o Senhor ordenando e fazendo, chamando Arão, né, e colocando ali Arão como sacerdote, o primeiro sacerdote, e ali o filho de Arão, que era o primogênito, podia substituir o seu pai quando morresse, e assim sucessivamente, sempre o filho primogênito sucedia o pai, o sacerdote, né, para que ele pudesse exercer essa função.
Essa seção explica a origem da ordenação sacerdotal de Israel. Se nós não tivéssemos o livro de Levítico, não saberíamos como surgiu, de que forma surgiu, como que é para ser feito, né, como eles faziam. Moisés aparece primeiramente dando início às cerimônias e depois, né, ele passa para Arão e seus filhos, que foram os primeiros sacerdotes. Essa parte também traz, né, aliás, uma advertência séria contra a violação dessas ordenanças, mostrando julgamento sobre os filhos de Arão. Os filhos de Arão tinham todo um ritual a seguir, né? Não podia ser de qualquer jeito, nem de qualquer forma. E só vamos aprender isso lá do capítulo 8 ao capítulo 10, que é a segunda parte de Levítico. Na terceira parte do livro, que está lá no capítulo 11 ao capítulo 16, a gente vai aprender detalhadamente como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. Como o Senhor era um Deus santo, né? Tinha todas umas implicações, né, para se apresentar a ele e tal e tal. Nesta terceira parte, o livro se cuida de mostrar as questões da impureza e o que fazer. O que era considerado impuro e o que fazer para se purificar, tá certo? A quarta parte do livro, que vai do capítulo 17 até o capítulo 27, nós vamos aprender lá sobre a santidade da vida prática de Israel. Então ali ele vai mostrar na prática como Israel deveria andar. Esta sessão é bastante específica, veja, os detalhes são importantes, né? E traz uma série de prescrições. Ali fala sobre o sacrifício, sobre a alimentação, sobre o comportamento sexual, sobre o relacionamento com Deus e com o próximo, fala sobre dias sagrados, fala sobre a aplicação de leis, como aplicar, com quem aplicar, né? Então, essa última parte, ela trata desses assuntos. Então, o livro de Levítico está dividido exatamente nessas 4 partes aí. Tá certo, irmãos? Qual a importância do livro de Levítico para nós, né? Bom, o livro de Levítico é essencial para compreendermos tudo que envolvia a adoração dos israelitas, né? Todo o sistema sacrificial. E só lá em Levítico a gente aprende isso. A forma com que o livro descreve os detalhes das cerimônias, né, do culto, né, auxilia no entendimento de alguns significados particulares e rituais que são estranhos para nós hoje, na nossa época, né? Hoje a gente pode estranhar, quem não tem muito acesso às escrituras, de algumas coisas que os israelitas faziam naquela época, mas lendo o livro de Levítico a gente começa a perceber o porquê que eles faziam e qual era o significado de tudo aquilo, né? Bom, o livro de Levítico revela conceitos e pressupostos, meus irmãos, que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida hoje, né? Por que Cristo foi o sacrifício? Por que Cristo teve que morrer? Né? Então tudo isso a gente começa a compreender quando a gente começa a entender o livro de Levítico. Se os irmãos forem estudar a carta aos Hebreus, os irmãos vão ter que ter uma certa familiaridade com o Levítico. Senão os irmãos não conseguem compreender a carta aos Hebreus, né? O escritor das cartas aos Hebreus ele tinha um conhecimento muito profundo de todo o sistema sacrificial, de toda a cultura judaica. E se nós não tivermos assim uma familiaridade com o livro de Levítico, a gente começa a achar estranho muitas coisas, né? Muitos princípios que hoje é aplicado também na nova aliança. Levítico mostra a realidade da pecaminosidade humana frente à santidade do Senhor e a necessidade da expiação pelo pecado através da oferta de sacrifícios. Lá no livro de Levítico a gente aprende que o homem sempre foi pecador, né? E porque ele é pecador, ele precisa, meus irmãos, ele tem necessidade de que seu pecado seja expiado para que ele possa continuar tendo comunhão com Deus. E como que esse pecado é expiado? Aí o livro de Levítico ensinava como era feito isso, mesmo de forma temporária no Velho Testamento, e o que aconteceu no Novo Testamento de forma definitiva na pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Então veja, e ao mesmo tempo que tudo isso revela como que nós somos pecadores, que nós precisamos de expiação, que precisamos de redenção, que precisamos de um sacrifício vicário para continuar tendo comunhão com Cristo, ou com Deus, né, melhor dizendo, nós também, ao mesmo tempo, aprendemos nesse livro que a misericórdia e a graça soberana de Deus estava presente desde aquela época.
Veja, Deus sabia, irmãos, que o homem, o hebreu, o homem daquela época, não tinha condições de seguir a lei e ter esse padrão de santidade para se aproximar de Deus. Deus deu escape, que foi toda a atividade sacrificial. Veja, todo o sistema sacrificial. Aí você vê o que? A misericórdia e a graça de Deus para manter esse homem perto dele. Agora, da mesma forma, esse princípio é trazido para nós. Então os irmãos vão percebendo como é importante o livro de Levítico, o seu entendimento, para que a gente possa entender hoje toda a obra da redenção. Veja, meus irmãos, isso não lança luz para a redenção de Jesus? Não lança luz? Então, todo esse livro traz luz a todo esse sistema de sacrifício que Jesus teve que passar para que hoje nós pudéssemos estar próximos de Deus e sermos salvos. Bom, nós sabemos que lá em Levítico, todo aquele sistema era temporário, né? Servia apenas para apontar para aquilo que seria perfeito. E o perfeito é Cristo, que foi o permanente. Mas a gente só consegue compreender esse permanente, que é Cristo, se a gente entender aquilo que era temporário lá na época em que Levítico foi escrito. Nosso Senhor deu sua própria vida como sacrifício expiatório pelo pecado, uma vez por todas. Agora já não precisava mais. Naquela época, o sacerdote era temporário, e quando ele morria, era substituído. O sacrifício era temporário, ou seja, aquele sacrifício era só para aquele determinado pecado, mas saindo de lá, o homem pecava de novo. Logo, pecando de novo, ele precisava novamente de um outro sacrifício. E isso era uma contínua. Por quê? Levando novamente o outro sacrifício e todo o sistema sacrificial para perdão do pecado dele, saindo de lá, logo ele pecava de novo. Então ele tinha que fazer tudo novamente. Era uma coisa temporária. Apontava para quem? Para Cristo. Quando João Batista viu Jesus descendo, ele disse: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E lá em João 14:6, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E lá em Hebreus, aí o escritor vai mostrar que esse caminho é eterno agora. Que essa verdade agora não precisa mais ser substituída. Que esse homem que veio como um cordeiro para o sacrifício, não precisa mais de outro sacrifício. Esse sacrifício é suficiente para que nós eternamente sejamos salvos. Né? E mesmo que viemos pecar amanhã, já está dentro do sacrifício que Cristo fez, já está o perdão. Porque o sacrifício de Cristo, ele é suficientemente poderoso para abranger todo o pecado que vamos cometer por toda a nossa vida. Que coisa maravilhosa, irmãos. Está lá em Hebreus 9:15, 10 e 11, se os irmãos quiserem depois conferir. O livro de Levítico, meus irmãos, também enfatiza que Deus é santo e quer habitar no meio de um povo santo. Essa verdade é revelada de forma máxima na realidade da encarnação do Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é o Emanuel, ou seja, ele é o Deus conosco. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Esse Emanuel, esse Deus é o mesmo, irmãos. É o mesmo lá da criação. É o mesmo que quando começa o primeiro livro do Pentateuco, diz que o Senhor criou os céus e a terra. Olha lá. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Tá certo, irmãos? Agora ele se encarnou e veio habitar conosco e morreu por nós. Agora, na pessoa do Espírito Santo, Deus habita com seu povo. Por isso os redimidos são templo do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, mediante o Espírito Santo, Deus está aqui, conosco, comigo e com você. E essa habitação alcançará seu cumprimento pleno, sem dúvida, né, quando nós chegarmos lá no novo céu e na nova terra. O livro de Levítico destaca a importância do ministério sacerdotal. Como foi importante o ministério sacerdotal, né? O mesmo livro também indica a imperfeição dos sacerdotes levíticos ao demonstrar o pecado na casa de Arão. A importância de ter alguém que intercedesse por eles. Naquele sistema antigo, no sistema levítico, o sacerdote morria e tinha que ser substituído.
mas ele era importante. No atual dispensação, na nova aliança, nós temos um sacerdote que não morre. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não precisa ser substituído. Mas a Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Veja, a importância da função sacerdotal, né, como princípio, hoje ela traz na vida da igreja pela pessoa de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. É Ele que uma vez morreu por nós, está sempre intercedendo por nós. Bom, o Novo Testamento apresenta que esse sacerdote é Cristo, tá certo, irmãos? Ele é o sumo sacerdote perfeito, eterno, certo? E ministra hoje lá no santuário celestial, conforme Hebreus 9 até o 10. A unidade 4. Então terminamos aqui a unidade 3 e vamos entrar agora na unidade 4.